Na sequência, nós convidamos agora a doutora Adriana do Passo Soares, que irá abordar o tema disfunção da articulação temporomandibular. Doutora Adriana é doutora em Ciências da Saúde e especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, habilitada em analgesia relativa e laser terapia. Bom dia a todos, obrigada aí pelo convite, né? Sim. Obrigado pelo convite, né, do CRO. Obrigado ao doutor Tarcísio, que fez o convite também. E obrigado a todos vocês pela presença. Bom, o termo, né, disfunção temporomandibular, ele tem também algumas outras terminologias, como desordem, disfunção, e, no caso, foi colocado no nosso conselho, né, disfunção da articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular faz parte da disfunção, mas aí nós vamos pegar um termo mais abrangente. Tá bom? Então, disfunção temporomandibular, DTM, é um termo coletivo que abrange vários problemas clínicos que envolvem a musculatura da mastigação, a articulação temporomandibular e estruturas associadas ou ambas. No nosso folder, né, do Bander, está a disfunção da articulação temporomandibular. Não houve tempo, né, de fazer a correção. Nós vamos falar das duas braços da disfunção, tanto muscular como articular, tá bom? Então, quando temos, né, a disfunção de origem articular, nós vamos observar bem a articulação temporomandibular. Temporomandibular, tá? Da mandíbula. E a outra faceta da disfunção é de origem muscular, da musculatura da mastigação. Masséter, temporal, pterigóide medial e lateral. Qual que é a prevalência dessa disfunção? É alta, tá? Acomete 31% dos adultos, ocorre também em crianças, uma menor proporção, mundialmente, e no Brasil a prevalência é de 33%. Ocorre mais em mulheres, 1,5%, né, como outras situações clínicas, né? Nós, mulheres, às vezes, somos mais estressadas, enfim, acomete mais mulheres do que em homens. A idade de maior risco, a idade produtiva, entre 18 e 44 anos. Isso não quer dizer que não possa acontecer em pacientes mais idosos, tá? Mas a prevalência maior é nessa idade. Os grupos que são mais acometidos são grupos que têm, né, as doenças artrite reumatoide, fibromialgia, outras condições dolorosas, má qualidade do sono e os tabagistas. Por que as condições dolorosas, né, vão influenciar a disfunção? O nervo trigêmeo ele tem várias ramificações e no tronco, né, do encéfalo temos conexões com vago, glossofaríngeo. Quando a pessoa tem dores, é encharcado aquela região com neurotransmissores que acaba afetando, né, todas as desordens, né, disfunções do paciente. Tá? Então, tem uma ligação muito grande em pacientes que já têm algum tipo de dor, né, de disfunção, fibromialgia, artrite, outras condições dolorosas com a disfunção temporomandibular. Má qualidade do sono. O paciente tem uma má qualidade, uma apneia do sono, ele vai dormir mal, ele vai ranger os dentes, ele vai ter uma propensão maior de dores após, né, no andar do dia dele. Por quê? Ele não vai ter o sono REM, que é o sono reparador, né, o sono para poder dar o descanso para aquele paciente. Tá? E o tabagista tem muitas situações que o tabagismo afeta muito o paciente, com relação ao sono também,
a liberação de radicais livres. Vamos dar só uma pincelada na anatomia para vocês entenderem um pouco mais. Tá? Quem é endodontista aqui? Tem alguém que é endodontista? Então, a minha primeira especialidade foi endodontia. Quando eu formei em 93 em endodontia, né, na especialidade, eu achava muito estranho algumas referências de dores nos meus canais tratados, que me chamou muita atenção. Naquela época não existia a especialidade de disfunção temporomandibular e dor orofacial. Eu tinha formado em 91, minha primeira especialidade, endodontia, fazendo os canais, e o paciente ainda tinha muita dor em um dos canais que eu tinha feito, não tinha, aparentemente estava tranquilo, tudo bem feito. E fui numa palestra, né, do Dr. Eduardo Januzzi, e me chamou a atenção para as dores referidas. Então, por isso eu estou aqui, para alertar os clínicos, né, com relação a esses tipos de dores referidas. Vocês acham, por exemplo, que pode ser um problema maior e não é. Voltando aqui para a anatomia. Aqui é um corte sagital da articulação temporomandibular. Temos aqui o disco articular. A parte superior aqui nós temos uma cavidade, que é o compartimento supradiscal, e temos o compartimento infradiscal. Dentro desse compartimento, nós temos o líquido sinovial. Na hora que o paciente abre e fecha a boca, esse líquido vai ajudar na lubrificação. Tá? Essa articulação é uma articulação mais complexa que nós temos no nosso corpo, porque tem duas articulações unidas com o osso, que é o osso mandibular. Nessa região posterior, nós temos uma área muito inervada, que é a região retrodiscal. Toda essa parte aqui, nós não temos inervação nenhuma. Então, o paciente aperta e não sente muita dor no momento. A parte, né, da eminência articular, ela tem uma cartilagem, e quando o paciente inicia a abertura, ele vai fazer uma rotação desse côndilo, né, ou cabeça da mandíbula, e depois, na translação, é que ele vai caminhar com esse disco e esse côndilo nessa superfície articular. Ok? Aqui é o músculo pterigóide lateral, a cabeça superior, inferior. Observem que esse músculo ele tem algumas fibras, né, no disco articular e também na fóvea condylar. Então, ele vai trazer junto, né, o disco junto com o côndilo. O ideal, numa ATM normal, é que caminhe junto. Tá? E, para esse caminhar junto, esse disco ele é preso no côndilo. Nesse corte sagital, a gente pode observar o ligamento colateral medial e o ligamento lateral. Então, esse disco ele é preso, né, para poder fazer um movimento de rotação e translação. Aqui podemos observar o compartimento inferior, o superior, o disco. Tá ok? E, quando fazemos, né, o movimento, muitas vezes, né, numa situação de estresse, a gente pressiona esse côndilo e esse disco. Esse disco ele sofre, né, uma pressão muito grande. É muito adaptável, né, o corpo humano é muito adaptável, mas chega em situações que esse disco chega até a perfurar ou deslocar. O deslocamento do disco, a gente observa, por exemplo, na abertura e no fechamento, quando dá o clique, a gente sente, né, que teve estalido na abertura e no fechamento. Esse clique, o que é? É o disco saindo da posição dele e depois retornando. Quando acontece isso, esse ligamento, por exemplo, ele já foi degradado. Degradado como? Por movimentos de apertamento, ansiedade, né? Ele realmente sofreu um rompimento. Temos outros ligamentos que seguram, né, a ATM, mas, porém, o disco é muito comum esse estalido, que é um sinal. Sintoma seria se tivesse dor. Ok? Outros ligamentos, né, seguram, né, a mandíbula, que é o ligamento esfenomandibular, o ligamento estilomandibular, e nosso principal ligamento é o ligamento temporomandibular. Em volta de toda a articulação aqui nós temos a cápsula. A cápsula articular vai estar segurando, né, toda essa região e o líquido lá dentro, que é o líquido sinovial. Quando temos uma degradação do côndilo, né, uma lesão subcondral,
é muito comum fazermos a viscosuplementação, que é a introdução de ácido hialurônico dentro da articulação, principalmente no compartimento superior, que é mais fácil, ele é maior. O compartimento inferior ele é mais reduzido, tá? Mas tem técnicas para serem realizadas. Numa abertura inicial, né, realiza só a rotação do côndilo, e depois, numa posição de mais de 20 milímetros, a gente observa a translação da ATM sobre a eminência articular. Se o paciente não tem esses ligamentos, ou estão com frouxidão, o paciente tem a luxação, que é a saída, né, do côndilo, né, da cavidade glenoide, né, e o paciente fica com o travamento aberto. Relembrando musculatura, né, masséter, temporal. Temos aqui uma parte do masséter bem interessante, que é o masséter profundo. Tem uma íntima ligação com as referências de dores para a região, né, do ouvido, as otalgias. Então, muitos profissionais otorrinos, quando observam, né, que o paciente não tem nenhum acometimento do ouvido, encaminham para o especialista em disfunção temporomandibular e dor facial para avaliar essa musculatura, para ver se tem referência e tratar essa musculatura. O pterigóide medial, ele é agonista do masseter, ele faz o fechamento da mandíbula. E o pterigóide lateral faz a lateralidade, ajuda no dísculo, né, no caminhar do dísculo articular, para poder fazer a movimentação da mastigação. A etiologia é multifatorial. Tá? As causas, né, são muito diversas. Tem origem psicológica, biológica, comportamentais, ambientais, fatores neuromusculares e anatômicos. O paciente tem, por exemplo, né, uma parafunção, roer unha, bruxismo cêntrico e excêntrico, diurno ou noturno. O trauma articular, micotrauma também. Má postura de cabeça e cervical. Né, nesse momento agora digital, a gente fica no celular numa posição muito ruim, né, com o celular para baixo, então dá muito problema na região cervical. Geralmente gera, né, um desconforto nessa região, com pontos gatilhos, né, na musculatura do esternocleido, na cervical, que tem que ser tratada. Uma percepção, limiar aumentado de dor, artrite, estresse, muito comum. O apertamento, né, da mandíbula, o ranger, ansiedade e depressão. E o que é uma ATM normal? Uma ATM normal é uma ATM sem dor, né, sem o sintoma, sem ruído, que é um sinal, sem desvio, sem deflexão, numa abertura normal. Desvio. Quando o paciente abre a boca e você traça uma linha entre os dois incisivos centrais inferiores e superiores, e o paciente faz um movimento da mandíbula de ir e voltar, isso é um desvio. O que quer dizer isso? Que o paciente deslocou o disco articular em algum momento, é audível o som, o estalido, e aí volta de novo para a posição. Então, teve a recaptura. Então, isso é um deslocamento de disco com redução. Tá? E o que é a deflexão? Deflexão é quando esse disco ele não é recapturado, ou o paciente tem uma luxação. O paciente abre a boca e ele deflete na abertura, a linha média deflete para um lado ou para o outro lado. Tá? Nessa deflexão, um dos lados está travado. Qual lado estaria travado? Se há uma deflexão para o lado direito, a mandíbula está indo mais para o lado direito, então ele tem um travamento do lado esquerdo. Nós vamos ver isso depois. Tá? Qual que é a abertura normal de um paciente? Depende. Normalmente, a gente preconiza para cada paciente 3 dedos do paciente. Um paciente, por exemplo, que tem 1,80 m, 1,90 m, tem os dedos mais largos, isso é usado até na medicina chinesa também, chama Tsum. E aí 3 dedos, ele abrindo a boca, é uma abertura normal do paciente. Tá? Se o paciente é pequenininho, tem 1,50 m, ele vai ter o dedo menorzinho, então é a abertura normal daquele paciente, vai ser em torno de 3 dedos
daquele paciente. Tá bom? Se o paciente abre mais de 3 dedos, ele tem uma hiperlacidão. Ele tem uma movimentação maior, tem mais chance de ter uma subluxação. Se o paciente abre menos do que os 3 dedos dele, ele tem um travamento, que a gente chama de travamento fechado. Então, ele pode ter um deslocamento do disco que está impedindo dele abrir muito a boca, ou uma musculatura contraída impedindo também de abrir. Então, aqui mostrando, né, a TM deslizando, né, sobre a eminência articular. Aqui, praticamente, né, está numa subluxação, está passando aqui. E o que ajuda a segurar para não luxar são aqueles ligamentos, estilo mandibular, esfenomandibular e o temporomandibular. Observem, né, que a cavidade, né, supradiscal ela é bem maior quando o paciente avança a mandíbula para frente. Então, essa área aqui é uma área que é muito fácil de a gente acessar, né, dentro, né, da especialidade e dos cursos de capacitação para isso, para fazer uma viscosuplementação, que é a introdução de ácido hialurônico, para poder ajudar na lubrificação dessa articulação. Em alguns casos, ajuda, né, esse disco a ser recapturado e voltar para a posição. Já o compartimento inferior é um compartimento muito pequeno, mas, né, conseguimos fazer o acesso dele usando ultrassom e técnicas também, por exemplo, né, com agulhas conscientes, a gente pode fazer, inclusive, a lavagem dessa articulação. Os sinais e sintomas são muito variados, tá, da disfunção. As dores de cabeça, cefaleias, normalmente são cefaleias tensionais. A enxaqueca, que é a migrânia, ela é diferente. A migrânia ela é uma dor de cabeça, geralmente unilateral, pulsátil, né, acaba em 72 horas, o paciente, às vezes, tem uma ânsia de vômito. Tá? E a tensional? A tensional já é uma cefaleia em capacete, o paciente sente uma dor, uma pressão. A equipe multidisciplinar normalmente conta, além do especialista em disfunção temporomandibular e dor facial, com um cefaliatra, um neurologista, para poder estar identificando e fazendo o diagnóstico do paciente, ou indicado em algumas situações. Otalgia, a dor de ouvido. Por que acontece a otalgia? Pela referência de dor. O nervo trigêmeo ele tem algumas áreas, né, lá na área do pendúculo, uma área que chama núcleo motor. E imagine como se tivesse vários fios. Nós temos vários fios aqui na região do tronco cefálico. Tá? E quando você tem um neurotransmissor sendo introduzido muitas vezes naquela região, por exemplo, um apertamento, um bruxismo, um sono ruim, que está levando neurotransmissores para aquela região, o paciente sofre, às vezes, uma referência de dor diferente do local de origem da dor. O que é isso? Às vezes, a musculatura, por exemplo, o masseter temporal, que eu falei anteriormente, ele está tão dolorido, tá, que ele vai referir dor para o ouvido. E não tem nada de errado no ouvido, é uma referência de dor. Então, o local da dor é diferente da origem da dor. Onde é a origem da dor? No músculo masseter profundo. Onde é o local da dor? O ouvido. Tá? Então, essa referência de dor, a explicação para isso é a convergência. Muitos neurotransmissores estão sendo jogados no local onde há o nervo trigêmeo, muito próximo da área de sensibilidade do ouvido, né, grossofaríngeo vago, e aí ele vai sentir esse desconforto, como se parecesse que o local da dor é ali no ouvido. E também acontece com os dentes. Então, lembra lá atrás, eu falei que eu fazia endodontia, tinha um dente sensível, e, na realidade, a origem da dor daquele paciente não era o dente, era o músculo masseter, que pode referir dor para os dentes superiores. Tá bom? Então, o paciente pode ter uma sensação de plenitude auricular, tá? Sensação de diminuição da acuidade auditiva. Então, o otorrino ele verifica tudo no paciente, faz os testes, faz a audiometria, não encontra nada,
manda para o especialista. E, normalmente, quando a gente trata a musculatura, controla, né? Porque disfunção a gente não consegue um tratamento para o resto da vida. A gente controla zumbido, tontura e vertigem pelo mesmo fator, né? Pela proximidade do nervo vago. Dor orbital na região dos olhos, né? Pode referir para lá. Dor no pescoço. Limitação dos movimentos mandibulares, como a abertura de boca. A gente chama de travamento fechado. O paciente não consegue abrir na sua amplitude total, tá? Por disco travando a região, já um travamento mecânico, ou pode ser também da musculatura que está contraída, né? Uma masseter, por exemplo, muito contraída, como a miosite, por exemplo, e não consegue abrir a boca. Oclusão estática e dinâmicas anormais. Nós temos um pouquinho fatores, né, de risco oclusais. Então, perdas dentárias posteriores, mordida aberta. Tá? Os ruídos articulares, que são sinais, ou crepitação. A crepitação já é uma situação que o paciente está com o disco bem destruído, já está, né, perfurado ou anteriorizado, e, nesse caso, a cavidade glenoide está praticamente em contato com o côndilo ou a cabeça da mandíbula. Então, há uma alteração óssea na região e o paciente sente aquela sensação, né, de abrir a boca e fechar e está na ausculta, aquela sensação de folha amassada, folha seca amassada, que é a crepitação. Já é uma situação um pouco pior para o paciente, tá? E, normalmente, tem que fazer, às vezes, uma artrocentese ou uma viscopigmentação para ajudar aquele paciente. E a dor, né, dor facial, dor na face. Nós temos várias classificações, tá, da academia. Essa classificação, ela, que está aqui para vocês, é uma classificação do Oxon, Jeffrey Oxon, que eu acho mais simples, né, para o clínico. Então, olha só, nós temos a disfunção de desenvolvimento ou congênita. Então, o paciente já nasce com uma aplasia, com a falta da articulação temporomandibular. Ou ela pode estar com uma hipoplasia ou hiperplasia. E ela pode também estar ocorrendo no desenvolvimento da criança. Tá? Neoplasia também pode acontecer. Então, a gente vê isso aqui muito pouco, muito raro. O que nós vemos mais na nossa clínica são as disfunções de deslocamento do disco. Deslocamento do disco com redução, que é o estalido que a gente escuta, né, quando dá aquele cliquezinho, tá? Que normalmente uma grande parte da população tem, e é um sinal. Se o paciente não tem dor, a gente não trata, só observa se o paciente, né, tem apertamento, aí coloca, né, uma placa só para poder, pelo menos, o paciente não desenvolver, né, uma situação pior. E aqui, ó, que a gente tem que chamar bastante atenção, é o deslocamento do disco sem redução. Sem redução, se puder, no momento que o paciente for cometido, você, o mais rapidamente puder ajudar e tentar fazer a redução dessa situação, melhor para o paciente. Tá? Então, no deslocamento disso sem redução, o paciente vai estar, possivelmente, defletindo quando é unilateral, ou não vai conseguir abrir a boca mais de 25 milímetros quando é bilateral, e tem uma manobra para isso. Tá? Se o disco está anteriorizado, a gente vai fazer a manobra na borda da mandíbula, na parte externa, fazendo um movimento para baixo e para frente, na tentativa de recapturar esse disco e estar possivelmente deslocado na parte anterior, na maioria das vezes. Tá? Outra situação que a gente vê bastante, né, muito comum em cirurgia, é a luxação e subluxação. O paciente está lá sentado na cadeira, você está fazendo o procedimento, a extração, o que for, demorou um pouco mais, e o paciente não consegue fechar a boca, que é o travamento aberto. Nessa situação, o que ocorre? O côndilo está além da iminência. Então, a manobra é diferente do deslocamento do disco. A manobra é para baixo e para trás, para você colocar ele novamente dentro da cavidade glenoide. Tá? Nós vamos falar depois um pouquinho mais sobre. As disfunções inflamatórias também é muito comum, a sinovite, capsulite e as poliartrites. A sinovite é quando tem uma inflamação na sinóvia.
o tecido que ocorre a formação do líquido sinovial. Ela está na parte interna da articulação. Então, o paciente, às vezes, tem muito apertamento, muito bruxismo, ou sofreu um trauma, ela pode, né, desenvolver essa inflamação da sinóvia. Muito difícil diagnosticar a sinovite da capsulite. A capsulite já é a parte externa, né? E aí, quando você faz a palpação para poder identificar, ela se mistura ali junto, a externa e a interna. Então, mas o tratamento é o mesmo, é anti-inflamatório. Anti-inflamatório, alimentação mais macia, tá? E as poliartrites é uma condição sistêmica, né? Tem que estar junto com o médico do paciente para poder estar ajudando. A osteoartrite, a osteoartrose, já é uma disfunção não inflamatória, pode até não ocorrer a dor na região. A artrose já é uma condição mais crônica, né? A osteoartrite já é mais dolorido. E quando eu tenho já uma alteração do côndilo, da parte óssea, já tenho, né, lesões subcondrais, e nessa situação é um pouco mais complicado, então o paciente vai evoluindo. Então, para quem é o clínico, né, que observa, né, já a situação de início, você já pode já ir atuando nesse paciente para não chegar numa situação tão crítica, tá? Com uma perda, né, da anatomia do côndilo. O côndilo costuma ficar até reto, né, numa situação bem mais complicada, e se desenvolve muito essa situação, às vezes o paciente tem que fazer um tratamento mais agressivo. Anquilose, acontece muito a anquilose fibrótica ou óssea, quando o paciente tem um trauma, um acidente, né? Então, ele sofre o acidente e, normalmente, né, o impacto é muito grande, e aí ele pode anquilosar, ou seja, ele não tem nenhum tipo de movimento. A anquilose, ele não consegue abrir a boca em momento nenhum. Então, esse caso já é um caso cirúrgico, vai lá para o buco, ele vai fazer a secção ali da região, às vezes coloca uma fáscia do temporal para poder interpor, para não acontecer de novo. E a fratura também é muito comum acontecer na cabeça, na fóvea do côndilo, que é uma área mais frágil, justamente para não adentrar dentro da cavidade, né, cerebral. Então, é uma condição que, normalmente, que o buco, né, coloca as placas de titânio, justamente para poder resolver a situação, e é bem interessante isso, para poder preservar a vida do paciente, né, a natureza agindo. Então, nós vamos atentar um pouquinho, né, para quem é clínico, na deslocamento do disco sem redução. Tá? Então, a gente vê numa imagem aqui, uma imagem de ressonância. Então, aqui está pintado para poder ficar mais fácil, o meato auditivo, né, a cabeça da mandíbula, o côndilo, aqui a eminência, e você vê que o disco articular está anteriorizado. Então, o paciente abre e não consegue, né? Não consegue. Aqui o movimento está até um pouco a mais além, né? O que a gente vê no paciente, né, quando ele faz isso, quando é unilateral? Traçamos aqui, para que tem um fio, né, no fio dental, e observamos que a linha, né, da mandíbula foi... na hora que o paciente faz a abertura, ele consegue abrir em torno de 20, 25 milímetros, e ele deflete. Há uma deflexão para o lado direito. Tá? Então, ele está defletindo para esse lado. O que quer dizer isso? Esse movimento está acontecendo para cá, então, esse lado direito ele está travado. Ele não está conseguindo abrir, não está conseguindo movimentar, não está conseguindo fazer a translação. Ele consegue fazer só a rotação. Esse aqui, esse côndilo, né, está fazendo um pouquinho, né, de translação, e aqui não está acontecendo isso. Então, a mandíbula vai para um lado só. Tá? Então, a linha média está alterada. Aí, quando acontece bilateral, se acontece o disco, né, a maior parte, mais de 70%, ele vai anteriorizar, por causa do pterigóide, vai estar puxando, mas ele pode vir para medial, para posterior, mas a maior parte, né, das situações de luxação, né, do disco é para a região anterior. Quando o paciente tem bilateralmente, ele não vai ter essa deflexão, mas ele não vai conseguir abrir a boca mais do que 20, 25 milímetros. Tá? E como é que eu vou saber se isso é articular ou se isso é muscular? O paciente pode ter um travamento também fechado muscular. O paciente não consegue abrir a boca porque a musculatura está toda travada. Então, a gente chama de endfio macio, endfio duro. Você tenta abrir,
e você percebe que tem uma coisa mecânica impedindo aquele movimento de abertura. Tá? É duro, você não consegue mais. Então, você observa que isso é articular, pode ser confirmado, né, com uma imagem. Geralmente, a gente pede uma ressonância magnética dinâmica da articulação temporomandibular. Aí vem já a imagem mostrando e confirmando essa situação para vocês. Confirmou, o movimento, então, vai ser, segura nessa partezinha aqui, né, da região externa da mandíbula. Não coloca na oclusal, tá, gente? Porque, às vezes, vem muito rápido e pode machucar o dedo de vocês. Paciente sentado numa cadeira, encostado a cabeça na parede, e você faz o movimento para baixo e para frente. Tá? Tentando o quê? Para baixo e para frente, na tentativa de recapturar o disco articular. E o ideal é que faça isso o mais rápido possível. Vocês podem caminhar, às vezes, né, para o hospital, para o Lumberes, né, o buco pode fazer isso, mas você está ali na cadeira. Por quê? O que tem nessa região aqui? É a região reto-discal, muito inervada. Tá? E nenhum espaço, gente, é ocupado por tecido. Então, a cada hora que você demora a fazer isso, mais difícil vai ser a recaptura. Tá? Então, quanto antes fazer, melhor. Então, para o clínico, né, fazer essa tentativa é bem louvável. Tá? Recaptura do disco articular. Ok? Aqui uma outra imagem, né, deslocamento do disco, sem redução. Então, o paciente ele consegue fazer um movimento bem pequeno para um lado, para o outro lado vai mais. Aqui vai mais para lá. Então, aqui está liberado. Quando ele vem para cá, ele não consegue fazer a lateralidade. Então, está travado aqui mecanicamente. Né? Quando você sente que não vai nada mais do que isso, você pode até tentar um pouquinho, forçar um pouquinho. Se for, é muscular. Se não for, é articular. Tá? E, na hora que você faz a manobra, o paciente sai de uma situação, né, de 25 para em torno de 40, 45, dependendo do paciente. Tá bom? E aí é só destravar e tudo bem? Não, não é bem assim. O paciente já não tem aqueles ligamentos colaterais, mediais e laterais. Então, o disco pode voltar de novo a se deslocar para uma posição errada. Tá? E aí você orienta o paciente, né, para usar uma placa. Né, a gente pode até fazer uma placa imediatamente na hora para o paciente, um jiguezinho para poder usar, e depois você confecciona uma placa para o paciente, molda o paciente. Né, uma placa, a gente chama placa reposicionadora. O paciente vem topo a topo, tá? E a gente deixa essa placa em torno de uns 15 dias, até o paciente, né, aqueles tecidos se acomodarem de novo. Dieta macia, anti-inflamatório, tá, para aquele paciente. Então, a placa reposicionadora ela é diferente da placa lisa, né, que é a placa que a gente utiliza normalmente para os pacientes com bruxismo. Não fala em plaquinha, pelo amor de Deus. Isso aqui custa trabalho, dinheiro. As placas têm que ser de acrílico, não pode ser aquela de clareamento, aquilo não é placa. Tá? E, pelo contrário, os estudos mostram que placa ela tem que ser dura. Por quê? A placa macia, o paciente vai ficar mordendo aquela plaquinha como se fosse um chicletinho ali. E aí vai aumentar a força ali da musculatura, o dolorimento. Então, placa tem que ser de acrílico para placa dura. Tá bom? E aqui, nesse caso, o ideal é ter as guias caninas, guia anterior, para o paciente fazer o deslizamento, e ela tem que ser lisa, tem que ter um movimento. A placa reposicionadora já é diferente. Tá? Esse aqui é um platôzinho que a gente coloca na parte dos incisivos inferiores. Para quê? Para não ter a tendência de voltar e retornar de novo. Que se o paciente retornar, o que vai acontecer? Vai, possivelmente, deslocar o disco novamente. Tá? Então, a placa reposicionadora, quando o paciente consegue abrir a boca, molda, já manda fazer. Se lá na hora, né, no caso de urgência, faz um jiguezinho para o paciente ficar. Pode ser usado um laser para poder melhorar a dor do paciente. Laser terapia é muito interessante, a gente usa muito lá no consultório. Né, do infravermelho, que ele tem uma profundidade maior, em torno de 6 joules, bilateral. Tá? E aqui ele tem oclusão, tá vendo? Você oclui. Quando ele fecha aqui, ele vai ocluir os dentes. É para não movimentar mesmo, para poder manter ali. Ok? Outras... O que você pode fazer mais nesse paciente que tem deslocamento de disco sem redução? Né? Você tenta manobra,
Ah, Adriana, não consegui fazer a manobra, não voltou, né? Vamos fazer uma viosuplementação. É o ácido hialurônico, né? Não é só usado para a face, né? A gente usa também para viscosuplementar aquela região ali, como está. O paciente apertou muito, quase não tem líquido ali. Então, o líquido, né? O líquido sinovial, a gente repõe ele um pouquinho com ácido hialurônico. Tem que ter as técnicas direitinho, né? Tem que fazer um curso, né? De preferência que seja um profissional, né? Capacitado para isso, tá? Para estar realizando a suplementação. E aí você repete a manobra. Repetindo a manobra, já possivelmente você possa conseguir fazer essa manobra novamente e recapturar o disco. Tem que ir tentando, tá? Se não conseguir de jeito nenhum, o paciente vai ficar não, aí manda para a fisioterapia. Na fisioterapia, você consegue fazer o movimento e, com o tempo, aquele paciente vai conseguindo abrir mais a boca. Como eu te falei, né, o paciente, né, nós somos muito adaptáveis. Então, aquela região retrodiscal, né, que é dolorida, vai começar a melhorar e aí vai suportar, né, a abertura um pouco maior. Isso exige tempo, né, para fazer isso. O laser a gente utiliza muito. Aqui é o laser infravermelho, nunca o vermelho, tá? O laser vermelho a gente utiliza mais para lesões mais externas, uma afta, e aqui a gente usa para articulação o infravermelho. Tem muito artigo, né, e eu gosto muito, né, de falar sobre isso, que é o plasma rico em fibrina, né, o PRF. Foi desenvolvido, né, já lá pelo Chocrum em 2000. Aqui tem um tubinho, né, a gente faz a centrifugação do sangue do paciente. E nessa centrifugação, a gente pega essa parte, que é do plasma, que é rico em plaquetas e que tem fatores de crescimento ali dentro, né? Quando você machuca, aquela aguinha que fica na ferida é o plasma com os fatores de crescimento, justamente para cicatrizar aquela região. Então, está sendo usado, né, em vez da viosuplementação somente, a utilização, né, da fibrina leucoplectária autóloga, que é do próprio paciente, rico em fatores de crescimento, para conseguir regenerar um pouco aquela cartilagem. E o deslocamento, né, da ATM, que acontece muito na clínica, muito, muito. Né? A gente chama de travamento aberto, o paciente não consegue fechar a boca. Tá? Vê aqui, por exemplo, a eminência, né, quando está além da eminência articular. E a gente não tem jeito, o paciente não volta sozinho. Por quê? A musculatura toda, o masseter, o pterigóide medial, está jogando isso aqui para cima, para fechar. E o paciente está tenso, ele vai tentar fechar a boca. E aí não vai conseguir e vai pressionar mais ainda essa área, dá muita dor, muito desconforto. E o ideal é que o clínico faça realmente, né, a manobra imediatamente após. Pode ser, inclusive, na cadeira de vocês lá. Tá? E como é que é a manobra? Manobra para baixo, para quê? Para conseguir o quê? Acessar, pede o paciente para ficar mais tranquilo, né, mais calmo, às vezes precisa tomar um ansiolítico para ficar um pouco mais tranquilo. Para baixo e para trás. Tá? Lembrando que a posição dos dedos é na parte lateral da mandíbula, não coloca na parte oclusal, senão pode machucar o dedo de vocês. Tá? Então, nessa linha aqui, milioide externa, para baixo e para trás. Eu já fiz várias vezes, é possível fazer, não é tão difícil, é treino, tá, gente? A evidência radiográfica, a gente vê, né, além da eminência, e muito importante, tá? A gente tem que ter esse diagnóstico diferencial. O paciente chegou lá, eu caí e tal, estou com a boca aberta, não vai fazer manobra não sem uma radiografia, porque pode ser uma fratura, tá? E nessa condição aqui é o buco que vai fazer a colocação das placas, né, de titânio e os parafusos, tá? Isso acontece muito, né, no clínico que está lá na cadeira, o paciente está normal, e aí, de repente, o paciente abre a boca, está acabando o tratamento, e, doutor, não consigo mais fechar a boca. Estou na hora. Quanto mais rápido você fizer, melhor. E é bem possível de vocês fazerem isso. Não é uma coisa do outro mundo. Tá? Tentem fazer, que vocês vão estar ajudando o paciente. Fiquem calmos. Então, está lá o seu paciente, não consegue fechar a boca, ele tenta, né? Não consegue, né? Incompetência labial. E, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem que observar se é unilateral e bilateral. Tá? Esse caso aqui ele é unilateral. O que eu observo aqui? Ó?
Desvio da linha média dentária, tá? Para o lado esquerdo. Então, tá vendo? A linha média, o paciente abre a boca e está para lá. Então, é unilateral. Não consegue fechar a boca. Aqui, observo o aumento desse volume aqui. O que é isso? É o côndilo, né, que está fora da posição, já mostrando um pouquinho na pele aqui, que ele está, ó, estou aqui. Tá? E do outro lado não tem alteração nenhuma. Aí, se fosse bilateral, bilateral teria. O paciente não consegue fechar a boca, esse estufamento que eu teria dos dois lados, e não teria esse desvio, né, da linha média. Tá? Então, observar muito bem a diferença de deslocamento do disco sem redução e luxação. Luxação. A mandíbula está vindo para cá, certo? Então, está luxado aqui. Então, o movimento que eu vou fazer aqui é para baixo e para trás, para voltar para o côndilo na posição, para a eminência. Ok? E se fosse bilateral, o paciente estaria com a boca aberta, não conseguiria fechar, aqui aumentado, aqui pode ser feita uma imagem, né, uma radiografia para poder confirmar. E aí eu faço o movimento bilateralmente aqui, para baixo e para trás. Normalmente é mais fácil, quando é bilateral, fazer um lado, depois o outro, do que ir forçando os dois lados de uma vez. Tá bom? Entendido isso, gente? Isso é de muita importância, tá? É muito difícil falar em 40 minutos, toda uma especialidade, tá? Mas se vocês, pelo menos essas duas situações, terem coragem de fazer no consultório, se acontecerem, eu já fico satisfeita. Tá? Outro ponto que eu queria que vocês observassem é com a disfunção dos músculos da mastigação. A dor miofascial, músculo facial, não é de face não, tá, gente? É de fáscia. Fáscia é aquela membraninha que fica quando você vai pegar o frango lá, aquela membrana, né, meio transparente, aquilo é uma fáscia. Então, a dor pode ser miofascial. Tá? A dor miofascial tem no corpo inteiro. Tem até na batata da perna que a pessoa pode ter dor miofascial. Tá bom? É a dores referidas. É aquelas dores que, quando você aperta e pode referir para o dente, você acha que o dente está com alguma cárie, está com algum problema, e não é. Você tem que tratar o músculo. Miosite. Miosite acontece quando a gente faz a extração do terceiro molar e o paciente não consegue fechar a boca, dá aquele trismo. Né? O paciente fica com aquela área dolorida. Não consigo abrir a boca, doutor. Não consegue abrir a boca porque está inflamado a musculatura, porque a gente corta, né, a musculatura ali temporal, então fica inflamado ali a região. Mioespasmo, mas pode acontecer também em qualquer músculo. Tá? Mioespasmo é muito fácil a gente ver, por exemplo, na situação de um torcicolo. Quando você tem a musculatura, por exemplo, né, aquele torcicolo, que você não consegue movimentar, está tudo duro, aquilo ali é um mioespasmo. E pode acontecer com masseter temporal. Tá? É mais difícil de acontecer, o músculo acontece muito com o músculo ciarnocleido, mastoide, mas pode acontecer. E, nessa situação de mioespasmo, a gente tem uma má oclusão. A gente tem um toque, né, de um lado e o outro lado não toca. E aí você fala, eu vou fazer um ajuste oclusal aqui, desgasto todo um lado. Não, não pode. Tá? Numa situação que o paciente chega e fala, olha, de uma hora para outra eu estou tocando um lado e o outro lado não toco. Aguardem. Tá? Deem relaxante muscular, observe o paciente, encaminhe para um especialista para poder, né, observar e você não fazer uma iatrogenia. Mialgia local não classificada é um dolorimento da musculatura. Você pode, na hora da avaliação do paciente, da anamnese, a gente faz palpação das musculaturas todas do paciente, né, dos músculos da mastigação. E quando o paciente tem uma dor referida, a gente aperta com mais ou menos 1,5 kg aquela região, aquele ponto, e ela refere para algum lugar, a gente classifica como dor miofascial. Com essa pressão, o paciente, não, está doendo, mas a dor é 1, 2, a gente classifica de 1 a 3, aquilo é uma mialgia, um dolorimento. Às vezes o paciente está apertando ali e está um pouco dolorido. É igual quando você fizesse musculação, ginástica, e o músculo fica dolorido. Tá? É uma mialgia local não classificada. Contração miofibrótica. Quando o paciente tem já um rompimento da musculatura. A gente vê muitas vezes filmes, não sei se vocês veem, né, no Instagram, quando o paciente está pegando um peso muito grande, de repente rompe aquela fibra. Aí dói e tudo. Naquele rompimento, aquilo ali vai ter uma fibrose. Né? Então, aquilo ali é uma contração miofibrótica. E as neoplasias.
Tá? A neoplasia já é um pouco mais complicado, pode dar em qualquer tecido, no músculo também da mastigação pode acontecer. Muito importante esses slides, tá? Esse slide aqui é interessante, vocês terem isso aqui, tá? Lá no cantinho lá do consultório, para vocês observarem como que pode, por exemplo, um masseter, tá? Nesse ponto aqui, por exemplo, ele pode referir para o ouvido, dando autalgias, cefaleias, tá? Tensionais, e pode referir também para os dentes pré-molares e molares. O masseter, a porção inferior dele, pode refletir aqui, ó, para os molares e pré-molares inferiores. Então, o paciente, não, doutor, eu estou sentindo uma dor nessa região do dente, mas é uma dor meio assim estranha. Você faz a percussão, não tem nada, não está doendo. Tirou a radiografia, não tem nada. Mas está doendo? Não abram. Tá? Não abram. Encaminha para o especialista. Possivelmente é uma dor referida. Então, na musculatura, né, você sente os nódulos, os trigger points, né, os pontos gatilhos. E se você aperta aquela região, o paciente vai falar, olha, está doendo o meu dente. Foi quando aconteceu na endodontia, lá atrás. O canal estava perfeito, apertei o masseter e referiu para o dente. Mandei para o especialista, tratou, eu fiquei feliz da vida, não tive que retratar o canal e resolvi o problema do paciente. É muito comum, tá? Mais comum do que vocês imaginam. Se vocês pegarem o masseter de vocês, aí vocês vão sentir um nódulozinho aí, aperta para você ver se não vai referir. Podem fazer essa experiência, vocês aí façam. Sente, mas não é carinho não, tá, gente? Sente lá e aperta. Aperta e vocês vão sentir que vai dar uma dorzinha, tá? É muito comum, principalmente o masseter, tá? E o temporal? O temporal anterior refere muito para a região dos incisivos, tá? A cefaleia também aqui tensional, toda essa área aqui é a área de dor referida, muito comum, tá? E as áreas associadas, né, no especialista em disfunção temporomandibular e dor facial, ele inclui também a área de trapézio, a área de esternocleido, porque está referindo dor para a área da face. Então, a gente trata também essa musculatura. Ah, como é que vocês tratam? É junto com um fisioterapeuta, tá? Com um fisiatra, com um cefaliatra, um neurologista. Por quê? Vocês viram lá que, tanto na TM, né, na disfunção da TM, também da musculatura, temos neoplasias. Então, o paciente tem uma dor de cabeça, você está tratando achando que aquilo é uma cefaleia tensional, o paciente pode estar com uma neoplasia, pode estar com câncer ali. Então, é muito importante ter essa condição de ter mais profissionais tratando daquele paciente. Tá? Então, nessa região, está dolorido o masseter, o que a gente vai fazer aqui? Identificou o ponto, a gente coloca ponto ativo, TPA, trigger point ativo. Aquele ponto ele vai sarar, ele vai melhorar, vai ficar inativo. Alongamento, relaxante muscular, fisioterapia, laser, falar com o paciente, olha, não aperta, né, ensinar o paciente a se observar, para não ficar apertando. Pode melhorar, mas vai ficar sempre uma cicatriz. O paciente entrou em estresse novamente, aquele ponto pode ativar novamente. Tá? Usar a placa também. Placa meio relaxante ou placa de bruxismo, gente, não vai impedir o paciente de fazer bruxismo. Não vai relaxar o paciente. O que ele faz? Ele protege os dentes, vai pedir que você esmague a articulação, o disco articular, tá? E vai ajudar o quê? A não ter a contração total da musculatura, porque ele tem um espessímetro, uma espessura lá de 3 milímetros, mais ou menos. Então, você tem que ajudar o paciente. Às vezes, tem que fazer tratamento psicológico, o paciente está com estresse, está ansiedade, depressão. Tá? Observem aqui, por exemplo, no trapézio, né, nessa região aqui, que a gente tem muito... ficar vendo, né, esse celular para baixo aqui, ó, pode causar dor, inclusive, nessa região de ângulo. Cefaleias também. O esternocleidomastoide é um músculo muito importante da cabeça, tá? Do pescoço. Ele vai referir dor até para o outro lado. O paciente pode ter dor na região de mento. Então, lá no Google, lá vocês conseguem ter esse mapinha, plastifiquem, deixem lá no consultório de vocês, né, tentem identificar. Ah, tem aqui, está referindo para os dentes, manda lá para o especialista para tratar. Tá bom? Então, sensação de rigidez muscular, maloclusão,
Dor e zumbido no ouvido, com nenhuma relação a problema de ouvido médio. Tá? Passou no otorrino, não tem nada no ouvido. Vertigem, dor de dente. Dor de dente. O paciente, estou doendo o meu dente. Abre aí, doutor. Não abram. Investiguem. Cefaleia tensional, abertura de boca diminuída. Tá? Muito cuidado com as cefaleias. Cefaleia, quando o paciente tem a maior dor que ele já teve e que ele só vai agravando, pode ser uma neoplasia. Encaminhe para o neurologista. Tá? Então, mostrando aqui o esternocleido, né, as otalgias, é outro músculo, além do masseter profundo, o esternocleido também refere aqui para o ouvido, e esse é um dos únicos que, nessa região aqui, ele pode ter uma cefaleia tensional que vai até para o outro lado. E aqui o trapézio. E em qualquer outro lugar também pode ter, tá? Todo o corpo podemos ter a dor miofascial. Então, gravem, né, isso aí. O diagnóstico, né, ele é clínico. Né, a gente tem uma ficha lá enorme para perguntar como é que é o sono do paciente, como é que ele dorme, tem postura, como é que a gente olha também o paciente de frente, de lado, para observar como é que é a postura do paciente, junto com o fisioterapeuta, para poder fazer, talvez, uma reeducação postural, como é que ele senta, tá, na cadeira, quais os hábitos alimentares, como é que é o dia a dia do paciente, né, como é que é a dor do paciente, é uma dor empontada, é uma dor difusa. Tá? Então, tudo isso é importante no diagnóstico. Alguns exames complementares a gente tem que fazer, geralmente a gente divide, a gente avalia a articulação do tempo mandibular primeiro, para ver desvio, deflexão, ruído, né? Pode pedir uma ressonância magnética naquele paciente, e faz avaliação também muscular, fazendo a palpação da musculatura e vendo justamente se tem referência de dor para algum ponto, se é uma mialgia. Tá bom? E aí o tratamento ou manejo, tá? Porque ele é crônico. O paciente que tem um disco articular deslocado, ele não tem aquele ligamento mais, ele vai voltar a ter ligamento? Não. Então, eu consigo controlar aquele paciente. São pacientes que são, depois que está, por exemplo, acabou a dor, está controlado, depois de 6 meses, ou 3 meses, eu mando o paciente de volta. Vamos ver, vamos rever todo aquele questionamento. Como é que está depois de meio-dia? O que você alimenta? Como é que é o seu jantar? Eu tomo Coca-Cola à noite no jantar. Vai atrapalhar o sono. Eu como chocolate demais. Vai atrapalhar. Tá? Então, tem que ter uma reeducação. Orientações de autocuidado, eu faço muito isso. O paciente que tem apertamento, tem um aplicativo que chama Desencoste Seus Dentes. Vocês podem até baixar e indicar para os seus pacientes. Tá? É um aplicativo gratuito, que você coloca lá de hora em hora para lembrar de estar na posição relaxada. Qual que é a posição relaxada da boca? Vocês acham que os dentes são feitos para ficar o tempo todo assim? Não, gente. Quando a gente engole, a gente encosta. Quando a gente está falando, a gente dá uma encostadinha. Tá? Mas a maior parte do tempo ele tem que estar na posição relaxada. Qual é? Quando você engole a saliva, tá? Todo mundo engolindo, engole a saliva, a língua vai lá para o céu da boca, você não coloca a língua no céu da boca, ele vai. E pela tensão superficial ali, ele vai ficar ali. É um músculo grande. Você vai desencostar os dentes, tá? E sua boca vai ficar relaxada. Todo mundo conseguiu fazer? Engole a saliva e relaxa. A língua fica normalmente lá no céu da boca. Essa é a posição de repouso que nós deveríamos estar. Mas, normalmente, como é que a gente fica? Segurando. Tá? Ainda mais na academia. Na academia, na hora que vai fazer uma força, então, não pode. Tem que se auto-observar. Se auto-observando, à noite, possivelmente, né, você pode começar a diminuir esse apertamento também, que a gente tem que liberar a atenção para algum lugar. O que normalmente eu indico para os pacientes? Compra aquela bolinha de fisioterapia, tem uma bolinha macia, está tensa, aperta a bolinha e relaxa a boca. Aperta a bolinha e relaxa a boca. Você está liberando a atenção. Faz uma atividade física, muito bom para liberar a atenção, quem tem estresse. Né? Observa os medicamentos, né, que o seu, né, psiquiatra às vezes está te receitando. Tem medicamento que aumenta mais o bruxismo. Você vai tomar à noite, olha, eu não posso tomar de manhã, porque está afetando o meu sono. Tá? Então, tudo tem que ser avaliado. Tá? Então, intervenções, né, psicológicas, terapia farmacológica, anti-inflamatórios, antidepressivo triciclo, uma dosagem mais reduzida, porque o antidepressivo triciclo, gente, não é para depressão, tá? O profissional em disfunção temporangular, ele não trata depressão.
A dosagem lá de amitriptilina, por exemplo, é 200 miligramas para depressão. A gente dá 20, 10, 15. Ela para ter um efeito para a dor, tá? Para diminuir a dor crônica do paciente. Relaxantes musculares. A ciclobenzaprina é bem interessante, né, para ajudar o paciente. Geralmente, a gente dá 10 miligramas ou 5 miligramas inicialmente, para poder reduzir aquela tensão e dar uma relaxada na musculatura. Junto com o tratamento, né, possivelmente agulhamento naquele local, alongamento com fisioterapeuta. Massagem, a gente indica muito, né, a automassagem, banho, né, quente na região, para poder liberar um pouquinho, e a automassagem também é muito bom. Muito bom, muito interessante a laserterapia. As placas, elas são só proteção, tá? Exercício muito interessante, muito bom. Né? Na medicina chinesa fala que tudo que você tem de estagnação, né, se você está parado, ele está estagnado, aquela energia. Quando você faz uma atividade física, você está liberando aquilo ali, então diminui as dores. Terapias manuais, né, a fisioterapeuta faz. Terapias com fonoaudiose é uma coisa mais nova, né, para poder você ter o controle, né, da musculatura. Tá? E tem outros tratamentos a mais, tá, como a visosuplementação, que eu falei com vocês também. O plasma, tá, interessante estar usando na região também, quando tem uma destruição maior. Ok? A minha tese de doutorado foi toxina botulínica para dor miofascial. Isso lá em 2000 e... Eu comecei a estudar toxina em 2006, né? Em 2012, eu concluí, fiz o meu artigo primeiro e a revisão sistemática em 2014. Tá? E a conclusão que a gente teve é que melhora a dor, tá, gente? Mas não fique usando toxina botulínica para os pacientes assim, à torto direito, para quem tem disfunção. Tá? A toxina ela não trata e ela não pode ser usada no lugar, por exemplo, de uma placa. A placa ela ajuda muito o paciente a não pressionar demais a articulação. A toxina ela só vai diminuir a força, tá? E vai melhorar um pouquinho as dores. Só diminuir a força. Agora, aquele ponto onde a gente aplica, que é um ponto de gatilho que está com um emaranhado muscular muito grande, ele não melhora tanto assim. Ainda não tem evidência científica para isso. Infelizmente, eu queria que tivesse, mas não tem tanta evidência ainda. Tá? Então, as evidências são limitadas. A gente encontrou um total de 233 participantes em 4 estudos. Sugere que houve alguma melhora na intensidade da dor. A duração, né, diária foi reduzida, muito pouco, e mais efeitos colaterais num grupo de toxina botulínica. Não foi possível fazer uma meta-análise. Tá? A meta-análise é o topo da evidência científica. A gente estudou muito metodologia científica. Estudem, tá? Peguem artigos, leiam, mas cuidado, tem muito artigo feito de qualquer jeito. Então, tenham um senso crítico na hora da leitura. E a meta-análise é isso. A gente pega tudo que existe sobre aquele assunto e seleciona. Então, de tudo que a gente encontra, né, sobre aquele assunto, seleciona, verifica o que tem metodologia científica plausível e faz o somatório daquilo. Quando você consegue somar, a gente fala que a gente fez uma meta-análise. Quando não consegue, é uma revisão sistemática. Ok? Era muito diferente os tipos. Eu não consigo somar, por exemplo, uma coisa que foi feita de uma forma com a outra que foi feita de outra. Então, a gente só consegue quando tem os artigos, né, mais próximos. Precisamos mais de RCTs de alta qualidade. Tá? Então, RCT é um ensaio clínico randomizado. Né? Vocês estão começando agora, né, daqui da Federal faz muito isso. Então, duplo cego, né? Você observa, por exemplo, aquele grupo tem um grupo controle. Quem está fazendo, né, a evidência científica, né, a pesquisa, ele está relatando ali o que está fazendo, mas ele não pode saber o que está dando para o paciente. Tá? Isso é o duplo cego. O paciente também não sabe o que está recebendo. Então, tem que ser observado isso. Muito bem, algumas referências, tá, para vocês. Tá? Se vocês quiserem ver, eu gosto muito do Oxon, para quem é clínico. Eu te faço leitura, tá? E muito obrigada. Alguma dúvida, por favor, me encaminhem. Eu adoro responder perguntas. Obrigada.
Nós agradecemos aqui a doutora Adriana Soares pela sua palestra, entregamos também aqui o seu certificado de participação.